buscando a Deus no monte das orações, no bairro Várzea das Moças. A paz do Senhor Jesus, louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pastor Marinaldo, e eu quero saudar a todos deste canal com a paz do nosso Senhor e Salvador, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero neste momento, irmãos, trazer uma meditação da palavra de Deus. Nós estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, no Monte da Várzea. Queremos nos aproximar de Deus, louvado seja o nome do Senhor, cumprindo assim o nosso chamado, como Ele tem nos oferecido. Então, neste momento, nós estamos aqui em busca da presença de Deus, em consagração, louvado seja o Senhor, procurando a santificação em Cristo Jesus, porque quanto mais a pessoa se consagra a Cristo, Pai, e Ele atende muito mais o nosso clamor. Então, nós estamos aqui cumprindo o chamado para o nosso ministério, desenvolver bem aquilo que Deus tem nos confiado. Eu quero deixar uma palavra para a sua meditação, e esta palavra está no livro de 1 João, louvado seja o Senhor, no capítulo de número 5 e o versículo de número 14 da palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, este é o momento de meditarmos na palavra do Senhor, que diz assim, louvado seja o nome do Senhor. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar para você 4 requisitos para a oração eficaz. Primeiro tópico, orar com o coração limpo do pecado. Orar com o coração limpo do pecado. Salmo 66, versículo de número 17 ao 20 da palavra de Deus. Vai ser lido pela minha esposa que está aqui, louvado seja o nome do Senhor. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Pai, irmão. Então está aí, Salmo 66, nos orientando. Nós não queremos aqui, irmãos, dar pensamentos meramente de convenções humanas, pensamentos humanos. Não, nós queremos te apresentar 4 requisitos para a oração eficaz. Então, esta é a primeira que eu te apresento, louvado seja o nome do Senhor. Orar com o coração limpo do pecado, louvado seja o nome do Pai. Agora, eu vou te apresentar o segundo tópico para a oração eficaz. E está lá no livro de Tiago, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 1 e o versículo 6 e 7 da palavra de Deus, que diz assim: Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, irmão, que a onda do mar, ela vem, ela volta, louvado seja o Senhor, e joga, louvado seja a água para um lado, a água para outro, e louvado seja o Senhor, pedir sem isso não adianta. Eu quero te apresentar agora o terceiro tópico, louvado seja o nome do Pai, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12 e o versículo de número 2 da palavra do Senhor, irmãos. O terceiro tópico diz assim: orar segundo a vontade de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então está aí o terceiro tópico. O primeiro tópico, para relembrar, foi, louvado seja o Senhor, orar com o coração limpo do pecado. O segundo tópico foi, irmãos, orar com fé, louvado seja o nome do Pai. E o terceiro tópico, orar segundo a vontade de Deus. Agora deixo o último tópico, louvado seja o nome do Senhor, desse título: 4 requisitos para a oração eficaz. Então, o quarto tópico diz assim, irmãos: orar
com perseverança. E a palavra de Deus, irmãos, no livro de João, capítulo 6, versículo 38 ao 40, diz assim: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aí está, louvado seja o nome do Pai. 4 requisitos para a oração eficaz. Irmãos, orientação da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e não pensamento meramente humano, louvado seja o nome do Pai, mas a orientação da própria palavra de Deus, te ensinando como devemos, louvado seja o Senhor, buscar a presença do nosso Pai. Eu concluo, louvado seja o nome do Senhor, dizendo para você, louvado seja o nome do Senhor, conserve limpo, louvado seja o nome do Pai, o seu coração. Ore com fé. Louvado seja o nome do Senhor. Peça segundo a vontade de Deus e persevere e vença, louvado seja o nome do Pai. Pois a sua perseverança e a vitória, louvado seja o Senhor, com certeza glorificarão a Deus, louvado seja o seu nome. Vamos orar, irmão, agradecendo a Deus por esse momento. Meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Deus de consagração, nós te agradecemos, Senhor, por sermos o nosso amigo, Pai, e estar sempre nos escutando, ó Deus. Nos conserva, Pai querido, nesse instante, Senhor, na tua presença, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos do fundo do nosso coração. Abençoa as famílias aqui representadas, Deus, os que estão em casa, Pai, assistindo esta oração, Pai amado. Abençoa grandemente, Senhor. Repreende tudo, Pai querido, de mal que vier sobre as suas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que o sustente a cada dia e cada instante, ó Senhor. Nos dá, Senhor, a alegria sempre de estar te buscando, ó Deus. Pai amado, abençoa, louvado seja o Senhor o nosso dia, abençoa a nossa noite e que o Senhor esteja conosco em nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, te guarde fortemente e agora nós estamos descendo, louvado seja o Senhor, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe e nos guarde, louvado seja o nome do Pai. Paz e graça.